nós convidamos a doutora Fabiane Goldschmidt antes, que ministrará a palestra intitulada Tratamentos de Resíduos Agropecuários, Recuperação de Energia e Nutrientes. Ela vai apresentar sua palestra de forma remota. A doutora Fabiane Goldschmidt possui graduação em Química Industrial pela Universidade Federal de Santa Maria, mestrado e doutorado em Química, também pela UFSM. Atualmente é analista A no Centro Nacional de Pesquisa em Suínos e Aves, da Embrapa Suínos e Aves, atuando na área de Química Analítica e Ambiental e Gestão de Laboratório, no Laboratório de Experimentação e Análises Ambientais. É membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Especialistas em Resíduos da Produção Agropecuária e Agroindustrial. Com a palavra, a doutora Fabiane. Olá, obrigada, Thiago. Bom dia a todos vocês. Espero que tenham tido aí um bom intervalo, um café. Infelizmente, quem participa remotamente fica só imaginando, né, o cafezinho aí, mas tudo certo. Então, agradeço a vocês pelo convite. Espero que estejam me ouvindo bem. Qualquer coisa, o Thiago me comunica. Eu vou compartilhar aqui minha apresentação. Como o Thiago já falou, eu sou analista aqui da Embrapa Suínos e Aves, então trabalho nos projetos relacionados à área de meio ambiente, especialmente voltados aos resíduos da produção animal, né? Como a gente está aqui na Embrapa Suínos e Aves, os nossos desafios são os resíduos, os principais desafios aos quais a gente se conecta e procura desenvolver tecnologia são os resíduos da produção de aves e suínos, mas trabalhamos aí gerando conhecimento para toda a cadeia de produção, frigoríficos e outros resíduos, né, que também tem potencial de gerar uso, né, para esse tipo de resíduo. Eu fui feliz em acompanhar parte da palestra do professor Ivan anteriormente, que falou sobre compostagem, e eu acho que dá para fazer uma conexão bem legal aí entre esses dois tópicos. Achei bem interessante as abordagens que ele trouxe também. Então, só para situar vocês, nós estamos aqui no oeste de Santa Catarina, mas a Embrapa Suínos e Aves é um centro nacional, né? Então, geograficamente, ela está colocada aqui no oeste de Santa Catarina, porque dá para se dizer assim que foi o berço dessa região aqui do sul, Rio Grande do Sul também, foi o berço da avicultura e da suinocultura no Brasil. Porém, como vocês sabem, essas atividades elas se expandiram e hoje ocupam todas as regiões do país. Então, nós nos conectamos com todas as regiões, com toda a parte de produção de suínos e aves a nível nacional. Só para contextualizar um pouquinho da importância dessas cadeias de produção e, consequentemente, devido à intensificação da produção animal de aves, principalmente aves e suínos, né, que é o que a gente trabalha aqui, vem a importância de olhar para esses resíduos e dar destinação adequada e correta para eles. Então, o Brasil é um dos principais produtores, né, de proteína animal. Com relação à produção de frango, por exemplo, é o segundo maior produtor, frango de corte, mas em nível de exportação, o Brasil é o país que mais exporta proteína avícola, né, para o mundo todo. A produção de suínos também, ocupamos a quarta posição, tanto em produção quanto em exportação, a nível mundial. E a produção, né, como vocês podem ver, ela está, a produção de aves, de frango de corte, mais concentrada nos estados do sul, mas centro-oeste e sudeste também tem, bem importante. E a de suínos, como eu disse, ela começou mais aqui nos estados do sul, mas hoje a gente tem uma produção bastante intensiva também de suínos em outros estados do Brasil. Bom, e aí vem o desafio, né, que é a nossa linha de trabalho, é como destinar adequadamente esses resíduos, né, tendo em vista, principalmente quando essa produção ela é concentrada em algumas regiões,
a gente precisa buscar alternativas. No passado, se falava muito em gerenciamento de resíduos, em tratamento de resíduos. Hoje, a mentalidade mudou, né? E isso é importante. A gente busca aí, no contexto de economia circular, uma produção mais sustentável, em que a gente consiga agregar valor a esses resíduos, porque isso também traz um benefício econômico para o produtor, além de proteger o meio ambiente. Então, no passado, a produção de suínos, por exemplo, né, os dejetos eram estocados em esterqueiras para serem utilizados aí como fertilizantes. Hoje, o que se procura, e esse modelo aí, a gente sabe, né, da elevada, da grande emissão de gases de efeito estufa, principalmente metano e óxido nitroso, que emitem, então isso é algo que a gente evita, e aí o que fazer para resolver isso, para minimizar esse impacto ambiental? Uma das alternativas, e que tem sido bastante sugerida, aí, principalmente para resíduos de suínos, né, para dejetos suínos, é o uso da digestão anaeróbia, onde a gente vai converter a matéria orgânica em biogás, em um gás com aproveitamento energético, que pode ser utilizado aí tanto para aquecimento, para gerar energia elétrica, ou mesmo como combustível veicular, bastante recentemente. E ainda, aqueles nutrientes que estavam inicialmente nos dejetos, eles continuam ali, porque eles não são convertidos durante o processo da biodigestão. Então, principalmente o nitrogênio, fósforo e potássio ainda podem ser utilizados como biofertilizante. Então, na verdade, a gente agrega valor a esse resíduo, né, através da digestão anaeróbica, anaeróbia, fazendo o aproveitamento energético e ainda tendo a possibilidade de aproveitar o potencial fertilizante do digestato, que é o efluente líquido desse processo. Aqui é um exemplo para resíduos da suinocultura, mas a gente sabe que a digestão anaeróbia ela pode ser aplicada em princípio, a qualquer resíduo orgânico, né, que seja biodigerido aí pelos micro-organismos que fazem esse processo. Só para também ter uma ideia do quanto que a produção de suínos contribui para a emissão aqui mostrando de metano no mundo. Então, vejam que aí, dentre os efluentes agropecuários, né, os resíduos da produção animal, é o que mais impacta aí na produção de metano. Então, é um passivo ambiental, pode-se dizer assim, se a gente olhar pelo lado da emissão de um gás de efeito estufa, porém, a gente sabe do potencial energético que esse gás possui. Então, por que não empregar tecnologia para agregar valor a esse resíduo através da digestão anaeróbica? É isso que vou falar um pouquinho mais na sequência agora. Bom, essas experiências, né, que foram aí desenvolvidas aqui tanto na Embrapa, Suínos e Aves, mas com outros parceiros também, elas foram compiladas num livro, né, disponível para download em PDF. Ele foi publicado a primeira edição em 2019, que é o livro Fundamentos da Digestão Anaeróbia, onde procuramos apresentar de maneira bastante didática todos os conceitos, os modelos de biodigestores, tratamento e purificação do biogás, de acordo com o uso que ele pode ter para fins energéticos, como também o que fazer com o digestato com o efluente líquido, seja tratamento, recuperação de nutrientes ou uso direto no solo desse biofertilizante. E essa publicação ela foi atualizada em 2022, então nós temos disponível a segunda edição já. Para quem tiver interesse, está disponível na página da Embrapa para acesso. Bom, só relembrando um pouquinho, né, a digestão anaeróbia é um processo biológico. Então, a gente precisa respeitar os micro-organismos que são responsáveis por esse processo, que é lindo, né, e requer atenção, não basta simplesmente, como é um processo anaeróbio, né, não utiliza
oxigênio, então acontece em ambiente fechado, não basta simplesmente cobrir uma esterqueira, por exemplo, com lona e alimentar de qualquer maneira. Quer dizer, é possível, né? A degradação da matéria orgânica vai ocorrer produção de metano, mas talvez a gente não vai atingir todo o potencial de produção de biogás, não vai ter o melhor rendimento do processo se a gente não respeitar o processo biológico que acontece ali. Então, é por isso que a gente procura sempre fazer o dimensionamento correto do processo, do biodigestor, a recomendação do melhor modelo de biodigestor de acordo com o tipo de resíduo que é gerado, então, de acordo com a concentração de matéria orgânica, né? A gente geralmente avalia isso através dos sólidos voláteis presentes no efluente. Nós podemos ter, de acordo com o processo de produção, se for, por exemplo, suínos, né? Creche, maternidade ou terminação, ou se envolve resíduos da produção, resíduos de bovinocultura de leite. Então, a composição, a concentração de matéria orgânica, principalmente nesses resíduos, ela vai ser diferenciada. E é baseado nessa caracterização prévia dos resíduos que a gente consegue dimensionar o melhor modelo de processo e também quanto, né, qual a carga orgânica volumétrica de resíduo que pode ser aplicada por volume de biodigestor. Então, é importante a gente conhecer alguns aspectos teóricos, né, e isso a gente faz aqui na Embrapa, inclusive dá suporte técnico para quem tem interesse em iniciar na digestão anaeróbia, e isso também está relatado, né, explicado nessa publicação que eu mostrei para vocês anteriormente. Bom, o setor, né, da digestão anaeróbia, ele vem crescendo no Brasil, a gente vê isso com bons olhos, porque é uma forma de mitigar a emissão de gases de efeito estufa e ainda agregar valor aos resíduos da produção. E aqui eu trago esses dados publicados agora, no mês de maio, pelo Centro Internacional de Energias Renováveis, o CBiogás, está disponível, inclusive, no domínio deles, essa publicação. Então, a gente vê como o setor vem evoluindo nos últimos anos, né, e crescendo em número de plantas de biogás instaladas pelo país. Aqui, eles mostram também, desse mesmo documento do CBiogás, o quanto que cada setor representa, né, nessas plantas de biogás e também em volume de gás produzido e o uso dele. Então, vejam que os resíduos agropecuários têm uma participação bastante importante, né, 17%, mas a gente vê que existe potencial para muito mais, porque tem muito resíduo que ainda é tratado da maneira convencional, vamos dizer assim, né? E a gente tem aí tanto emissão de metano prejudicando o meio ambiente e deixa de agregar valor a esse substrato. Por estado do Brasil também, então, nesse primeiro mapa aqui no lado esquerdo, é o número de plantas total no Brasil, né? Então, vejam que Paraná, Minas Gerais, tem uma contribuição bastante importante em número de plantas, e nesse outro mapa, o volume por estado. Então, aqui a gente percebe que, por exemplo, o estado de São Paulo, em volume de gás produzido, é o que tem a maior produção. Então, a gente tem algumas plantas, mega plantas de produção de biogás no estado de São Paulo, que fazem não só de resíduos da produção animal, mas também de vinhaça da produção de cana-de-açúcar, da produção de etanol. Então, também é um substrato aí com bastante potencial e gerado em grande quantidade nessas regiões aí produtoras de cana-de-açúcar, que pode ter um potencial energético bastante interessante. Além de resíduos, né, ali, olhando também para os resíduos industriais, e o próprio esgoto sanitário, né, que também pode ser destinado dessa forma para o aproveitamento energético.
Bom, então, a gente já falou um pouquinho aí da possibilidade de recuperação de energia dos resíduos da produção agropecuária, todos os substratos, resíduos orgânicos, né, possuem um bom potencial de produção de biogás. De acordo com o tipo de resíduo, é que a gente avalia qual o melhor modelo de biodigestor, se é um biodigestor de lona, que é um modelo mais simples, pode-se utilizar biodigestores mais tecnificados, que possuem sistemas de agitação e aquecimento, então a gente vai potencializar a produção de biogás, adequando a temperatura, né, mantém a temperatura mesofílica, que é a temperatura ideal, 37 graus, para a produção de metano. Se é um efluente com maior concentração de matéria orgânica, então também o biodigestor do tipo com aquecimento e agitação é o mais indicado, né? Então, tudo isso a gente avalia conforme a composição do resíduo, a concentração, principalmente de sólidos voláteis desses resíduos. E consegue, então, prever aí o melhor modelo de biodigestor, quanto substrato ele pode receber por metro cúbico de, de reator e assim por diante. Bom, feita a gestão anaeróbia, né, obtido aí o melhor rendimento da produção de metano, produção de energia elétrica, térmica ou mecânica, né, efluente líquido, que é chamado de gestato, né, que todo mundo fala que é um ótimo biofertilizante. E se vendem projetos de biogás sem dar a devida atenção de o que fazer com esse biofertilizante. Então, a gente tem casos aí de plantas que foram instaladas, né, e se vendeu esse discurso, vamos dizer assim, né, e depois que esse efluente líquido é gerado, muitas vezes não foi previsto ou não foi bem planejado aonde que ele vai ser aplicado. Ok, ele é um bom biofertilizante, porém, muitas vezes, ou na maioria das vezes, a concentração desses nutrientes, ela é relativamente baixa. Então, tem um custo aí para aplicar esse biofertilizante, ou então, dependendo do local onde a planta é instalada, a planta de biogás é instalada, não se tem área para aplicar, não se tem área agrícola suficiente disponível para receber todo esse volume de efluente líquido. Ou outra situação que é bastante comum aqui no estado de Santa Catarina, onde a gente tem uma produção de suínos bastante concentrada em pequenos núcleos de produção, mas com uma produção bastante intensiva de animais. Os solos, né, dessas propriedades, eles já estão saturados, principalmente com fósforo. E o órgão ambiental já não permite mais expandir a produção, porque não tem área para aplicar o gestato, o biofertilizante. Então, nesses casos, a gente precisa dar destinação, dar uma outra destinação para esse material. Transportar ele para outros locais onde se tenha capacidade do solo absorver, no caso aqui do estado de Santa Catarina, não é viável, porque a distância para isso não compensa. O custo do transporte não viabiliza. A gente poderia exportar resíduos de gestato para o centro-oeste, por exemplo. Só que não se paga esse custo, né? Então, a gente precisa olhar para outras alternativas aí, que pode ser ou tratamento, e aí quando eu falo tratamento, tanto neutralização, vamos dizer assim, né, que não é o mais interessante, porque a gente vai perder esses nutrientes, ou então extrair esses nutrientes, poder concentrar esses nutrientes e daí sim viabilizar o transporte para outros locais onde tem a demanda de nutrientes. Só para mostrar aqui uma imagem, né, como que é no caso do dejeto suíno, o dejeto bruto, ele tem uma coloração esverdeada para o marrom, cinzenta, né? Já o digestato, após o processo da digestão anaeróbia, ele é quase que um petróleo a coloração dele. Por quê? Porque as moléculas orgânicas facilmente biodegradáveis, né, elas foram transformadas em metano e predominam aí, o que sobra ainda de matéria orgânica são moléculas refratárias, né, moléculas
não degradáveis biologicamente, ou de difícil degradação. Então, dão essa coloração bem escura ao efluente. E a gente tem, no digestato, uma menor relação sólidos voláteis e sólidos totais, ou seja, o que tem ali de uma matéria sólida é predominantemente sólidos fixos, né, que não geram biogás, que não são convertidos a metano, além dos nutrientes. Então, no processo da digestão anaeróbia, acontece o que a gente chama de mineralização dos nutrientes. O nitrogênio que no resíduo estava predominante aí ligado às proteínas, né, às moléculas de proteína, é convertido a nitrogênio amoniacal. O fósforo, que também estava presente ligado a moléculas orgânicas no resíduo, é convertido a fosfato. E o potássio já é geralmente já encontra-se tanto como íon potássio, né, no resíduo, continua dessa forma. Então, não acontece uma conversão química, mas o nitrogênio e o fósforo, eles passam por esse processo de mineralização. Então, na verdade, eles ficam mais disponíveis para, aumentando aí o seu potencial fertilizante, inclusive em relação ao efluente que não passou pelo processo da digestão anaeróbica. Bom, então, como eu já falei, quando a gente não tem área agrícola para aplicar o digestato, é necessário buscar alternativas, seja recuperação dos nutrientes ou então possibilitar o tratamento para fazer a destinação do efluente líquido sem que isso seja um problema ambiental, respeitando, né, os padrões de lançamento da legislação ambiental. Então, a gente tem como concentrar esses nutrientes através de uma separação sólido-líquido, porque reduzindo aí o volume de água, ou então extraí-los através de processos químicos, que eu vou mostrar um pouquinho, então, alguns exemplos do que a gente já vem estudando e fazendo na prática também em plantas de biogás. E a importância disso também está relacionada, né, com o potencial que esses resíduos apresentam em termos de recuperação de nutrientes. A gente sabe que, por exemplo, o fósforo, a sua utilização como fertilizante, ele vem de reservas naturais, a maior parte dele vem de reservas naturais. O Brasil é um importador de rocha fosfática de países como Marrocos, o potássio, né, da Rússia, por exemplo, da Ucrânia, teve até esse problema aí agora em relação à guerra, então gerou uma crise de fertilizantes também, né? E buscar alternativas para a obtenção do fósforo de segunda geração, que é o fósforo obtido a partir dos resíduos, tem também esse lado, né? Porque essas reservas minerais, elas são finitas, então a gente precisa pensar, sim, em reciclar nutrientes. Nós fizemos uma publicação em 2022 sobre isso, né, sobre as possibilidades de produção do fósforo de segunda geração, que é o fósforo recuperado, então, a partir dos resíduos e está disponível aí para quem tiver interesse também. Bom, como eu já falei, no digestato, então, o fósforo ele predomina na forma de fosfato, né, pelo processo de mineralização que acontece. Só para ter uma ideia, em termos de legislação ambiental, né, o fósforo ele não é padrão de lançamento, mas sim a gente precisa respeitar a qualidade do corpo hídrico receptor. Então, as legislações estaduais, inclusive que regulamentam, né, as licenças ambientais para as diferentes, por exemplo, suinoculturas, diferentes atividades econômicas, né, elas levam em consideração, no caso da legislação de Santa Catarina, e eu acho que outros estados também, o índice de fósforo para obtenção da licença ambiental. Então, o produtor, ele precisa comprovar que ele vai atender, né? Se ele vai fazer lançamento em corpo hídrico, tem que garantir que esse efluente não vai alterar a composição ou não vai... as concentrações de fósforo no corpo hídrico receptor, de acordo com o tipo de corpo hídrico, elas vão
preservar aí, vão ficar dentro dessas concentrações, né? Então, bastante importante isso também. No caso do nitrogênio, ele é convertido, então, no processo da digestão anaeróbia a nitrogênio amoniacal, né? E a gente sabe que a forma química do nitrogênio, ela varia conforme o pH. Então, em pH ácido, nós temos predominantemente a molécula de NH4+, que é solúvel em água, então ela é estável em meio aquoso, né, em pHs mais baixos, em pHs ácidos. E conforme a gente aumenta o pH, então, conforme a gente passa para pH alcalino, acontece a interconversão aqui, né, a mudança no equilíbrio químico, e a gente passa a ter predominantemente amônia gasosa. Então, no caso dos resíduos agropecuários, isso vale também para resíduos de cama de aviário, né? As emissões de gás amônia, elas são também um problema, porque esses resíduos, eles geralmente possuem pH levemente alcalino ou alcalino, então acontece a emissão de gás amônia. O gás amônia, ele não é um gás de efeito estufa, mas a gente sabe da toxicidade que ele apresenta, né? Então, é importante também observar isso, e mais um motivo aí para a gente reta aos resíduos. Já o potássio, ele é solúvel em meio aquoso, ele não... É difícil, até por isso, um pouco mais difícil, inclusive, de recuperar esse nutriente através de processos químicos, devido à alta solubilidade dele, né? E não, na nossa legislação ambiental, não há padrão, né, de concentração de níveis de potássio em efluentes, mas a gente sabe que ele tem os seus atributos biológicos, né? Então, em elevadas concentrações no ambiente, enfim, eleva a concentração salina, pode desencadear aí algum problema também, embora a sua importância como nutriente. Bom, só fazendo uma conta rápida, se a gente levar em consideração os principais estados produtores de suínos do Brasil, qual o potencial de obtenção de fósforo de segunda geração que a gente tem, né? Se a gente considerar aí uma concentração que nem é uma concentração média, né? Assim, essa concentração varia de acordo com o manejo, de acordo com o processo produtivo, né, em cada granja, o ciclo também de desenvolvimento dos animais. Mas se a gente considerar uma concentração média de fósforo de 400 miligramas por litro, e considerando apenas esses estados maiores produtores, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Minas Gerais, a gente teria uma capacidade de recuperação de fósforo de mais de 14 mil toneladas por ano. Então, existe uma boa, uma possibilidade, né, de obtenção de uma grande quantidade de fósforo que pode entrar na cadeia de fertilizantes. Bom, aqui mostrando exemplos de recuperação de fósforo a partir da precipitação química, é um processo que a gente vem utilizando, eu vou mostrar para vocês depois também onde que está instalado já em plantas. Baseado na química do fósforo, ele forma precipitado, forma composto insolúvel com cálcio acima de pH, em pH alcalino, né? Em pH 9, a gente tem a possibilidade de precipitar todo o fósforo na forma de fosfato, desde que não tenha outros íons interferentes. Então, após a digestão anaeróbia, acontece a remoção de matéria orgânica que pode interferir nesse processo. E se a gente faz também a remoção de nitrogênio previamente, a gente consegue quase 100% de recuperação do fósforo na forma de fosfato de cálcio, baseado nesse processo químico aqui, a reação com hidróxido de cálcio. É importante ressaltar que no próprio efluente, geralmente, nos efluentes agropecuários, e falando aqui do dejeto suíno, né, ele já tem uma concentração relativamente elevada de cálcio, então
a quantidade de cálcio na forma de hidróxido que precisa ser adicionada, ela é relativamente pequena, o que não impacta muito no custo desse processo. Uma outra forma de recuperação de fósforo e também de nitrogênio amoniacal, né, é através da produção de estruvita. Não sei se vocês, algum de vocês, ou vocês conhecem o que é estruvita. A estruvita é um mineral que se forma naturalmente nos sistemas de tratamento de esgoto, seja esgoto sanitário, qualquer efluente líquido que tem esses íons na sua composição, magnésio, amônio e fosfato. Nos sistemas de tratamento de dejetos suínos, isso muitas vezes é um problema, porque esses elementos aqui, esses íons, eles estão presentes em concentrações relativamente elevadas, então, naturalmente, acontece a deposição da estruvita nas tubulações, e se não existe um manejo adequado, elas podem ser completamente obstruídas, então tem que trocar a tubulação, é um problema. Mas o que a gente quer fazer é utilizar-se desse problema para recuperar esse mineral, né, que tem um bom potencial fertilizante. A estruvita ela tem a característica de ser um mineral de liberação lenta de fósforo, então é interessante para evitar justamente a contaminação do fósforo, a perda, vamos dizer assim, do fósforo no solo após a sua aplicação. Uma outra possibilidade de recuperação de fósforo e potássio é através da produção da estruvita de potássio. Isso a gente consegue quando a gente tem efluentes que não tem mais amônia. Aqui eu peço desculpas, aqui ficou errado, foi eu copiar e colar. Aqui no lugar do amônio, na verdade, é o potássio. Então, quando a gente tem efluentes que possuem sua composição magnésio, potássio e fosfato, a gente pode produzir estruvita com potássio. Então, obtendo um mineral com essa composição, que também tem potencial fertilizante. É um pouco mais difícil a gente ter efluentes com essa característica. Isso a gente consegue normalmente quando é feito um processo prévio de remoção de nitrogênio amoniacal. Aqui algumas características do processo de produção de estruvita, não vou entrar em detalhes, mas depende aí de alguns fatores, como pH, relação molar entre os elementos, temperatura, tempo de reação, enfim, alguns parâmetros de processo que precisam ser ajustados para garantir a maior eficiência de produção desse mineral. Uma outra forma de recuperação de nitrogênio amoniacal que a gente vem estudando e que parece interessante de ser adotada junto com a digestão anaeróbia, é baseada justamente nessa característica do nitrogênio amoniacal de formar gás amônio em pH alcalino. E essa amônia, ela passa por membranas hidrofóbicas, né, que são produzidas ou que estão disponíveis comercialmente com essa característica. Muitas vezes são materiais poliméricos, PTFE tem essa característica, também alguns materiais cerâmicos que a gente vem avaliando, né, que podem ser produzidos, então, que são permeáveis ao gás, ao nitrogênio amoniacal. Então, como que isso acontece? Como no efluente ele possui, como eu falei, pH alcalino, levemente alcalino, então, nesse pH, naturalmente, a amônia, ela é convertida, ela passa a gás amônio. Então, inserindo dentro de um bioreator, por exemplo, uma membrana de fibra oca, que vai deixar passar o gás amônia, e nós coletamos essa amônia, passando por dentro dessa fibra oca polimérica, né, uma solução ácida. Então, a membrana deixa passar o íon amônio, e do outro lado a gente tem um meio ácido, onde vai acontecer novamente a mudança no equilíbrio químico para amônio solúvel em meio ácido. Então, a gente recupera
esse nutriente na forma de amônio. Nós utilizamos uma solução de ácido sulfúrico, então a gente tem aí a produção de sulfato de amônio, que pode ser depois concentrado, né, e utilizado como fonte de nitrogênio amoniacal, como fertilizante também. Aqui, para exemplificar uma possibilidade que a gente vem avaliando, inclusive trazendo benefícios para o próprio processo anaeróbio de produção de biogás, porque existem alguns resíduos que, devido à sua composição, maior concentração de proteínas, por exemplo, quando se faz codigestão com carcaças de animais mortos não abatidos, que é uma possibilidade, inclusive, para dar destinação adequada para essas carcaças de animais, numa propriedade, numa suinocultura, ou mesmo resíduos agroindustriais, né, que tem alta concentração de proteínas. Essas proteínas, durante o processo de digestão anaeróbia, vão levar a uma maior produção de nitrogênio amoniacal. O nitrogênio amoniacal, ele, a partir de uma certa concentração, ele é tóxico para os micro-organismos da digestão anaeróbia. Então, e aí a gente tem inibição do processo anaeróbio, ou seja, diminui a produção de biogás por conta disso. Então, a possibilidade da gente fazer a remoção desse nitrogênio amoniacal através da tecnologia de membranas, além da vantagem, né, de poder recuperar o nitrogênio como nutriente para ser utilizado, a gente consegue melhorar o desempenho do próprio processo de digestão anaeróbia, aumentando a produção de biogás. E a gente vem estudando isso acoplando, então, um sistema de recuperação de nitrogênio com membranas, né, para reduzir a concentração desse elemento, desse nutriente no biodigestor e melhorando o processo anaeróbio. Bom, muitas vezes, quando a gente desenvolve, né, os processos em laboratório, a gente consegue chegar aí em condições muito boas, tem uma boa eficiência de recuperação de nutrientes, o processo de digestão anaeróbia funciona muito bem. Porém, muitas vezes, em escala de laboratório, a gente não mede os custos disso, né? Ou o objetivo principal, sim, é desenvolver o processo. Mas quando a gente pensa em aplicar isso em escala real, a gente sempre precisa levar em consideração a viabilidade econômica de cada processo. Então, é isso que a gente procura fazer nas nossas pesquisas também. Sempre aliar possibilidades, né, o que é possível fazer em termos de desenvolvimento tecnológico, desde que isso seja viável economicamente. Porque, se não for viável economicamente, muito difícil a gente vai conseguir implantar isso, né? Muitas vezes, sim, baseado na legislação, uma legislação exigindo, mas ela não pode... a implantação de uma tecnologia, né, mesmo que seja para adequar... para atender requisitos ambientais, ela não pode inviabilizar a atividade, porque senão não se para de produzir, né? Então, a gente procura sempre aliar esses dois aspectos. E foi pensando nisso que foi desenvolvido o sistema de tratamento de efluentes da suinocultura, chamado de Cistrates, que é uma patente da Embrapa Suínos e Aves, junto com a Universidade Federal de Santa Catarina e a Universidade Federal Tecnológica Tecnológica Federal do Paraná, a UTFPR. A primeira planta em escala real do Cistrates, ela está instalada aqui no município de Videira, em Santa Catarina, e hoje a gente já tem outras plantas em operação e sendo instaladas em outras propriedades, né? O Cistrates, então, ele reúne aí a digestão anaeróbia, um processo biológico de remoção de nitrogênio amoniacal e ainda um processo químico de recuperação de fósforo através da precipitação com fosfato de cálcio. Então, aqui a gente tem uma imagem dessa planta de videira. Ali, a capacidade é para tratar até 250 metros cúbicos dia de dejeto suíno, lá é uma planta,
uma granja de produção, uma UPL, uma unidade produtora de leitões, né? Então tem creche e maternidade, e o volume produzido é em torno de 200 metros cúbicos por dia de dejeto suíno. Então, no módulo bio, no módulo da biodigestão, o dejeto primeiro passa por um processo de separação sólido-líquido, onde o resíduo sólido, o resíduo que fica o resíduo mais sólido desse processo de separação, ele vai para um biodigestor do tipo CSTR, que é um biodigestor mais eficiente, né, porque possui aquecimento e agitação, e o sobrenadante, a fração líquida, a fração mais líquida, vai para os biodigestores do tipo lagoa coberta. São 2 biodigestores, por uma questão de volume, preferiu-se instalar 2 nesse caso, né, com volumes iguais. Existe nesses biodigestores, embora de construção bastante simples, sem tecnificação, eles foram construídos de modo que seja possível fazer também o descarte de lodo de fundo desses biodigestores, então tem uma parte deles que é construída em forma de cunha para proporcionar o descarte de lodo. Então, esse descarte também é feito diariamente, e esse lodo, ele também vai para o biodigestor CSTR. Então, a gente costuma falar que os biodigestores com agitação e aquecimento, né, têm a capacidade de tratar maior quantidade de sólidos, e a fração líquida vai para os biodigestores lagoa coberta. Em termos de volume, o CSTR, nesse caso, ele corresponde a 10% do volume total que passa pelos biodigestores. Mas em termos de produção de biogás, eles mais ou menos se equiparam, né, porque é característica desse tipo de biodigestor. Então, isso é bem importante na gestão anaeróbia, saber entender isso e fazer esse dimensionamento correto. Não compensa instalar um biodigestor do tipo CSTR quando a gente tem efluente com baixa concentração de sólidos voláteis, porque encarece o processo. Da mesma forma como também a gente perde capacidade de produção de biogás, perde eficiência se a gente trata efluente com maior concentração de sólidos voláteis num biodigestor do tipo lagoa coberta. E isso, economicamente, a gente consegue viabilizar através do dimensionamento correto. Bom, aí o efluente que passa pelos biodigestores lagoa coberta, que em volume é a maior parte, e onde também vai concentrar a maior quantidade de nitrogênio amoniacal, justamente porque ele é solúvel, né? Esse efluente vai para o módulo biológico de remoção de nitrogênio amoniacal. Então, aqui a gente tem um processo de nitrificação e desnitrificação, né? O nitrogênio amoniacal, amônia, é oxidado a nitrito e nitrato, que posteriormente é reduzido a nitrogênio gasoso no reator de desnitrificação. Então, a gente tem aqui a remoção de nitrogênio. Isso para os agrônomos soa estranho muitas vezes, porque a gente está jogando nitrogênio na atmosfera, nitrogênio puro, né, que não é tóxico, na forma de gás, que compõe naturalmente a nossa atmosfera, mas a gente perde aqui um nutriente, vamos dizer assim. Então, só que para esse arranjo, para essa planta, foi o melhor arranjo que se viu, porque eles não têm área agrícola, né, para aplicar o biofertilizante, toda a quantidade que é produzida aqui. Então, realmente, o tratamento foi a melhor opção nesse caso. Se fosse, por exemplo, uma granja numa região do centro-oeste, talvez, ou onde tem área agrícola disponível para receber todo esse biofertilizante, não seria necessário, talvez só o módulo da biodigestão já conseguiria aí fazer o aproveitamento energético desse resíduo, né, e o biofertilizante, o digestato, poderia ser diretamente aplicado. E aqui ainda, justamente por essa limitação de área de aplicação do efluente, foi necessário também instalar o módulo de remoção de fósforo, né, para atender a legislação ambiental e possibilitar tanto o lançamento do efluente final, e no começo eles faziam lançamento em corpo hídrico, mas depois nós provamos, através de análises físico-químicas e microbiológicas, que o efluente final, que nós chamamos de água tratada, que vocês podem ver aqui nesse cone, no último aqui,
saída do módulo P, né, ele possui essa coloração. Então, esse efluente, ele tem característica para ser reutilizado na própria propriedade. Então, hoje, eles utilizam ele para a limpeza das instalações. E isso tem ajudado, principalmente nos meses de estiagem, onde eles têm problema também com escassez hídrica, tem sido uma possibilidade bastante interessante. Só para comparar, então, aqui a característica dos efluentes ao longo desse processo de tratamento. Aqui, o dejeto bruto, depois a saída do módulo bio, né, do sistema biológico aí, dos biodigestores, a saída do módulo de remoção de nitrogênio amoniacal, o módulo N, e após ainda a remoção de fósforo, a gente tem mais uma clarificação, e a gente obtém aqui o fosfato de cálcio, que eu mostrei antes para vocês, através da precipitação com hidróxido de cálcio. Então, a gente vai ter aqui, estou procurando aqui as ferramentas, desculpa de poder mostrar para vocês, mas não estou encontrando, desculpa. A gente vai ter aqui no final a água de reuso, né, que é a imagem mesmo da saída desse processo, bem no final, e uma comparação aqui em termos de concentração de carbono orgânico total, nitrogênio total, Kildal, aqui nitrogênio total e nitrogênio amoniacal, e fósforo do dejeto, o que entra no sistema, né, e o que sai. Então, a gente atinge padrão de lançamento para nitrogênio amoniacal, a concentração que é o preconizado na CONAMA 430. A concentração de fósforo também é bastante baixa, a gente chega aí a níveis, a eficiência de remoção desses parâmetros aqui, próximos a 100%. E a gente tem ainda a possibilidade de fazer o reuso desse efluente final. E o fósforo, né, que é obtido ali através da precipitação com fosfato de cálcio, ele tem aí uma composição, então, né, fica ainda um nitrogênio residual em fósforo, cerca de 8%, se a gente calcular isso em P2O5, fica na faixa de 18%, mais ou menos, o que é comparável a um monofosfato simples, comparando aí com um fertilizante mineral, né? Então, tem um bom potencial para a utilização como fertilizante desse fosfato de cálcio. Aqui é mais uma imagem do efluente final, então ele possui características microbiológicas que possibilitam o seu reuso, né? Foram feitas análises aí de patógenos, né? Principalmente vírus, também de salmonela, e realmente como acontece o processo químico ali de tratamento para remoção do fósforo com processo alcalino, né? Acontece a destruição dos patógenos, então dando essa segurança também do ponto de vista microbiológico para fazer o reuso da água. Aqui de forma bastante breve, algumas publicações que já foram feitas em relação ao Cistrates, a esse sistema que eu acabei de mostrar. E agora nós estamos trabalhando em um outro projeto, em parceria com os colegas da Embrapa Agrobiologia, Embrapa Solos e algumas universidades, para a produção de estruvita, a partir do digestato, a partir do efluente da biodigestão anaeróbica. Como eu mostrei antes, né, então o digestato ele tem uma composição interessante em termos de fosfato e amônio, embora seja necessário suplementar com magnésio, mas a gente está tendo resultados bastante promissores e talvez esperamos que no futuro próximo a gente possa também disponibilizar essa tecnologia de recuperação de nitrogênio e fósforo a partir do efluente da digestão anaeróbica. Então, aqui uma imagem, como eu falei, a estruvita ela se forma naturalmente nas tubulações. O que a gente quer fazer é potencializar esse processo, porque isso aqui acontece de forma bastante lenta. A gente quer aumentar, né, a eficiência de recuperação de nitrogênio e fósforo do digestato.
Um outro projeto que vem sendo desenvolvido agora, também financiado com recursos do CNPq, é para potencializar ainda mais a produção de biogás através da codigestão com culturas energéticas. Então, o que a gente percebe é que existe um grande potencial dos resíduos agropecuários para a produção de biogás, e esse potencial ele pode ser ainda maximizado através da codigestão com culturas energéticas. A Embrapa já desenvolveu algumas variedades que produzem bastante alto volume de biomassa. Então, nesse projeto estão sendo avaliadas capim-elefante, capiaçu e sorgo, e os resultados que a gente vem tendo são bastante interessantes. Então, de modo a manter constante a produção de biogás, porque a produção de resíduos ela pode variar, né, conforme o número de animais alojados. Então, a codigestão, ela, com culturas energéticas, ela permite manter uma constância na produção de biogás e aumentar também a produção de biogás. Um outro processo biológico que nós já foi desenvolvido aqui, já está em fase agora de implantação, já passou por escala piloto e o desafio agora é implantar isso em escala real, é um processo, vamos dizer assim, simplificado de remoção de nitrogênio amoniacal, que é utilizando os micro-organismos Anamox, né? Anamox vem do Anaerobic Ammonium Oxidation. Então, no ciclo do nitrogênio, é como se a gente cortasse caminho aí para conversão do nitrogênio amoniacal, do amônio, em nitrogênio gasoso, né? O processo funciona, então, em consórcio com bactérias, micro-organismos que fazem a oxidação anaeróbia da amônia, com micro-organismos que fazem a oxidação da amônia a nitrito. Então, através de um processo muito bem controlado, a gente faz a oxidação parcial do nitrogênio amoniacal a nitrito, né, fornecendo aí um volume mínimo de oxigênio para isso, né, e o nitrito mais o amônio produz nitrogênio gasoso, tudo isso biologicamente. Então, aqui algumas imagens de todo esse desenvolvimento, né, do processo Anamox aqui na Embrapa Suínos e Aves. Já foram estudados diversos modelos de reatores, e até que a gente chegou num modelo de reator que a gente considera adequado para esse tipo para efluentes que tem ainda matéria orgânica residual, porque esse processo, o Anamox, ele não utiliza matéria orgânica. Inclusive, a matéria orgânica, ela pode ser prejudicial, porque acaba favorecendo o desenvolvimento de outros micro-organismos que podem inibir esse processo. Então, esse reator, ele foi desenvolvido, ele foi patenteado, né, chamado de reator Nitramox, justamente possibilitando aí a operação quando se tem ainda alguma matéria orgânica residual, que é o caso do digestato. Algumas imagens do Laboratório de Estudos em Biogás, aqui da Embrapa Suínos e Aves também. Como eu falei no começo, é importante observar o processo biológico e respeitá-lo, né, sabendo que são micro-organismos que estão atuando aí. Então, sempre que a gente se depara com um resíduo diferente ou um novo processo, codigestão de resíduos agropecuários com culturas energéticas ou com resíduo agroindustrial, por exemplo, o ideal é sempre avaliar qual é o melhor modelo de biodigestor, a melhor mistura, né, a composição dessa mistura que a gente vai fornecer como alimento para esses micro-organismos. E aqui tudo isso começa através da determinação do potencial bioquímico de metano, onde a gente estima, consegue avaliar, através de ensaios em batelada, né, qual que é a máxima capacidade de produção de biogás de um determinado resíduo ou de uma mistura de resíduos. E também qual é o perfil de degradação desse resíduo. Então, esses dados são muito úteis para dimensionamento da alimentação de um biodigestor
escolha do tipo de biodigestor também. Então, a gente tem ao final aí desse ensaio um gráfico desse tipo, de biogás, volume de biogás, né, por tempo. Então, a gente consegue aí, comparando com o nosso padrão, que é a celulose, né, saber, aqui, por exemplo, foi obtido para sorgo, né, qual que é o perfil, o potencial de produção de biogás do resíduo. Algumas imagens ainda do... Então, após os estudos em batelada para avaliar o potencial de produção de biogás, a gente consegue fazer estudos exploratórios em reatores em escala de bancada. Então, a gente otimiza o processo da biodigestão em reatores em pequena escala no laboratório, né, antes de implantar um sistema em escala plena. Isso ajuda no dimensionamento correto do processo e para maximizar a eficiência depois. Aqui é uma imagem do nosso laboratório com reatores Anamox. Então, a gente continua aí desenvolvendo, melhorando o processo, né? E como eu falei, as decisões, elas podem ser tomadas na sorte, ou seja, a escolha de um determinado processo de tratamento, seja para digestão aeróbica ou de recuperação de nutrientes. Mas melhor se for baseado, pelo menos, em teoria, né? E essa teoria, ela pode ser aliada a estudos em laboratório, onde a gente vai validar essa teoria, depois fazer a implantação em escala plena. Então, com isso, a gente diminui incertezas e diminui custos de investimento também, maximiza o potencial do processo. Esses estudos, geralmente, a gente desenvolve em colaboração, né, e, claro, sempre importante os órgãos financiadores e também alguns parceiros privados que têm buscado a Embrapa para desenvolver tecnologias, para co-desenvolver processos também. Aproveitar a oportunidade de falar rapidamente da SBERA, que é a Sociedade Brasileira dos Especialistas em Resíduos da Produção Agropecuária e Agroindustrial. Atualmente eu sou presidente da SBERA e essa entidade, né, reúne, então, pesquisadores, né, de diversas instituições, e nós promovemos a cada 2 anos o CIGERA, que é o Simpósio Internacional de Gestão de Resíduos Agropecuários e Agroindustriais, e a próxima edição, que vai ser em 2025, vai ser realizada junto com o Simpósio da Argentina, e vai acontecer em Mar del Plata, então, em novembro de 2025. Então, quem tiver interesse, siga nossas redes sociais, que a gente está sempre divulgando aí as ações da SBERA, que também organiza o Fórum Sul-Brasileiro de Biogás e Biometano, que aconteceu esse ano em Chapecó, agora no mês de abril. Ano que vem já estamos começando aí a prospectar e a organizar a próxima edição, que vai ser no Rio Grande do Sul, ainda sem local exatamente definido. Na próxima semana, aqui na Embrapa Suínos e Aves, aproveito para deixar o convite, vai acontecer esse seminário sobre sustentabilidade nas cadeias de suínos e aves. As inscrições, elas são gratuitas, podem ser requeridas por esse e-mail, vai haver transmissão pelo canal da Embrapa no YouTube. Então, aproveito para deixar aqui o convite também. Agradecer ao grupo de pesquisa, né, aos alunos e colegas que propiciam aí ajudam nas nossas pesquisas, e a todos vocês pela atenção, continuo à disposição. Não sei se passei do tempo, acabei não conseguindo acompanhar aqui, mas fico à disposição de vocês.